Olá, graça e paz, eu sou o pastor Darcy Zborowski Jr. e nós nos encontramos todos os dias aqui com reflexões bíblicas para estudarmos a palavra de Deus, aprendermos muito sobre a palavra que edifica, que consola, que conforta a nossa alma, o nosso coração e fortalece o nosso espírito para a vida. E eu espero que Deus esteja fazendo tudo isso com você aqui por meio de reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega. Convido você hoje a abrir a sua Bíblia ou ir até a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, do versículo 14 em diante. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Também nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Hoje quero falar um pouquinho sobre santidade, santificação. O texto começa dizendo assim, esse parágrafo, conhecido também como perícope bíblica, esse pedacinho da palavra de Deus, você vai ver isso acontecendo na sua Bíblia. Eis aí uma dica boa para você. Se você tiver uma Bíblia como a minha, revista ou atualizada, ou até outra versão, deveria começar o versículo 14 com uma letrinha em negrito. Na minha Bíblia aqui, segui está em negrito. E depois, o versículo 18 começa também com uma letra em negrito. Ora, isso determina o tamanho de um parágrafo na Bíblia. Então, os versículos 14, 15, 16 e 17, eles fazem parte de um parágrafo. Esse parágrafo está tratando de um assunto específico na carta aos Hebreus. E esse parágrafo começa falando de paz e santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu quero falar sobre isso, santificação. Como nós nos santificamos? Como podemos nos tornar mais santos para que então eu possa ver a Deus, eu possa encontrar a Deus em santidade de vida? O texto ensina. Olhe só a continuidade do texto. Olha aí para a sua Bíblia. Atentando diligentemente, ou seja, observando sempre e sempre, olhando constantemente, porque ninguém seja faltoso, ou precisamos sempre nos cuidar para não faltarmos com Deus. Faltar com Deus é pecarmos contra Deus. Sermos faltosos é pecarmos contra o Senhor, é fazermos algo que ofende o caráter santo de Deus. E nem alguém que se separe da graça de Deus. Separar da graça de Deus no contexto da carta aos Hebreus é voltar ao judaísmo, é voltar aos rudimentos da fé. Separar-se da graça de Deus para nós, hoje em dia, é voltarmos ao nosso paganismo, é deixarmos de observar a palavra de Deus e praticarmos aquilo que Deus diz, deixem isso e vivam uma vida de santidade. Alguns exemplos para você. Em vez de falarmos a verdade que a graça pede, nos metemos com a mentira. Em vez de termos pureza no nosso coração, nos metemos com a pornografia. Em vez de amarmos as nossas esposas, nós maridos, como Cristo amou a igreja, é tratarmos as nossas esposas com desdém, com desconsideração. Vocês, esposas, ao invés de se submeterem aos seus maridos em amor, é serem rancorosas,
com espírito ruim, rebelde, com relação ao relacionamento conjugal. Percebe o que é ser faltoso e se separar da graça de Deus? É voltarmos para aquelas ações, para aquelas atitudes, para aqueles pensamentos que não têm nada a ver com Deus. E nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha, quando eu tenho ódio no meu coração, amargura contra alguém, quando alguém faz algo para mim e eu fico com raiva dessa pessoa, isso faz com que eu deixe de ser santo, deixe de ter santidade. Então eu não posso nutrir, alimentar, desenvolver uma raiz de amargura no meu coração. Eu preciso perdoar, eu preciso amar aquele que me odeia, eu preciso dar àquele que me odeia o amor de Deus. Mas a Bíblia continua: nem haja algum impuro ou profano. E aí usa a ilustração de Esaú, um indivíduo que ganha a primogenitura porque nasceu primogênito e vende o direito da primogenitura, a honra da primogenitura, a dignidade por ter nascido como filho mais velho, por um prato de lentilha. Aqui no meu texto, por um prato de repasto. Que coisa horrível! O que a Bíblia está dizendo aqui é que Esaú negociou aquilo que ele tinha de valor e de importância diante de Deus por algo muito menor de valor, por algo muito mais indigno de valor. Por isso a Bíblia chama de impuro e profano. Vendeu o seu direito de primogenitura. Sabe, nós podemos vender o nosso direito de santidade, porque o texto aqui está falando de santidade e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando é que vendemos o nosso direito de santidade? Quando eu vendo a minha santidade por um repasto de pornografia, quando eu vendo o meu direito de santidade porque Deus quer que eu seja santo, a Bíblia diz assim: sede santos porque eu sou santo, por um repasto da mentira. Quando eu vendo o meu direito de santidade por um repasto de amargura, não sejamos impuros e profanos como foi Esaú, porque uma hora nós vamos querer os direitos da santidade, mas não teremos mais como herdar a bênção, porque nós profanamente, impuramente, vendemos o direito da nossa santidade por um repasso da carnalidade. Não podemos fazer isso. Então, no dia de hoje, queridos, nós precisamos observar bem os nossos pensamentos, observar bem os nossos sentimentos, para que não vendamos o nosso direito de santidade e percamos a herança da bênção de Deus por um repasto da carnalidade. Deus quer isso de mim e de você, porque a vontade dele é a nossa santificação. Então, no dia de hoje, devemos observar tudo isso que o texto nos ensinou aqui para buscarmos a santidade. Não podemos ser faltosos, não podemos nos separar da graça de Deus, não podemos nutrir raiz de amargura e muito menos vender de forma profana e impura o nosso direito de santidade. Que Deus nos ajude e que eu e você sejamos mais santos dia após dia, para que o Senhor se agrade na beleza da sua santidade, da minha vida e da sua vida. Eu quero orar por você neste dia e pela sua família. Querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que tão viva e eficaz nos ensina, nos exorta,
nos repreende, nos corrige, mas também nos ensina e nos educa na justiça. Que segurança temos! E sabemos hoje, através da Tua palavra em Hebreus 12, 14 a 17, em como sermos mais santos, de maneira que o Senhor seja plenamente satisfeito na beleza da Tua santidade. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos faltosos. Ajuda-nos, Senhor, no dia de hoje não nos separarmos da Tua graça. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mais perdoadores e não nutrirmos raiz de amargura em nosso coração. E, sobretudo, Senhor, não permita que vendamos de forma profana e impura o nosso direito de santidade. Protege o Teu povo, guarda Teu povo e abençoa o Teu povo e toda a família representada desses que me ouvem em reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega, manifestando e revestindo a Tua graça e o Teu cuidado sobre eles. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você ricamente. É muito bom encontrar você todos os dias aqui em Reflexões Bíblicas. Eu tenho certeza que você tem aprendido muita palavra de Deus, assim como eu tenho aprendido. E nós precisamos compartilhar isso a tantos que nós conhecemos. Compartilhe, divulgue as nossas reflexões bíblicas e que muitos outros possam continuar crescendo, assim como eu e você, no conhecimento e na graça do Senhor nosso Deus. Deus te abençoe nesse dia e fique em paz.